Queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre uma doutrina conhecida como cessacionismo. O cessacionismo é uma doutrina relacionada aos dons do Espírito Santo, que algumas pessoas, os que nela creem, né, nessa doutrina creem, alegam que os dons já não existem mais, que já não estão mais em atuação. Especificamente alguns dons, né, 5 dos 20 e poucos dons que o Novo Testamento menciona são chamados dons de poder ou dons de revelação. Então, tem um grupo de pessoas que diz que esses dons não existem mais, e eles alegam que as línguas, a interpretação das línguas, a profecia, as curas e milagres já não existem mais na igreja como dom. Embora alguns deles digam que Deus continua a curar sobrenaturalmente e até a fazer milagres como resposta às orações e assim por diante. A questão é que essa doutrina ela tem um embasamento filosófico até interessante, embora seus pressupostos e também, logicamente, a conclusão estejam erradas, mas teologicamente não encontra nenhuma base, tá? Nem na escritura, não encontra base bíblica, nem encontra base teológica. E esse grupo é um grupo pequeno, mas barulhento, digamos assim, tá? Então, uma das principais argumentações dos cessacionistas é em relação aos dons de curar. Geralmente, esse pessoal não entende nada sobre os dons de curar, tá? Nada, nada, nada. E primeiro que eles chamam de dom de cura. Não existe dom de cura. O que a Bíblia fala é no plural, dons de curar, aparece na lista dos dons, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9, que diz: a outro, pelo mesmo Espírito, é dada a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar. Então é aqui que aparece, aqui que o dom é mencionado. E o que os cessacionistas alegam é que os dons não estão mais em evidência porque eles não conhecem ninguém que tem dom de curar, tá? Quando a gente diz, não, mas existe, eu conheço pessoas, eu mesmo conheço algumas pessoas, tá? E a história do cristianismo é repleta de pessoas assim, sobretudo em épocas de avivamento, tá? E nos avivamentos do movimento pentecostal, no início do século passado, 1906, para cá, aí se intensificou muito esse tipo de dons, tá? Na história do cristianismo. Agora, o que essas pessoas não sabem é que as pessoas que tinham esses dons de curar, elas não tinham o direito, elas não faziam isso, de chegar e dizer para qualquer pessoa em qualquer lugar que elas ficariam curadas e assim seria, tá? É o que muita gente pensa hoje. Muitos sensacionistas pensam hoje assim. Ah, se existem pessoas com dom de curar, então por que elas não vão nos hospitais e curam as pessoas que estão fazendo hemodiálise, que estão com câncer, ou mesmo em outros leitos com doenças menos graves, digamos assim? Porque o dom não tem nada a ver com isso. Então, é claro, a gente vê na Escritura que isso nunca aconteceu, nem com Jesus, se bem que Jesus não tinha dons de curar, ele curava, e ele, né, cura ainda, obviamente, mas eu digo, em seu ministério terreno, ele fazia curas porque ele é Deus. Então, não porque ele tinha dons espirituais. Os dons são para os crentes, não é para Deus, tá? Jesus é Deus. Mas as pessoas que tinham esse dom, como Paulo, por exemplo, ele nunca foi num hospital curar ninguém. Não tem relato bíblico disso. No livro de Atos, nós vemos que Filipe, que era um diácono e um evangelista, no capítulo 8 de Atos, prega o evangelho em Samaria e muita gente é curada lá, assim diz o texto bíblico, mas ele não foi em nenhum hospital também. Então é de uma ignorância sem precedentes esse tipo de argumentação para alegar que os dons não existem hoje, dizer, por que que as pessoas não vão no hospital então e curam os doentes? Porque isso não é da natureza do dom. Os dons espirituais servem para a edificação do corpo de Cristo, tá bom? E eles operam, existem pelo menos duas categorias de dons, aqueles que a gente pode planejar o seu uso e aqueles que a gente não pode planejar, que são dons extraordinários, tá bom? Então a gente pode planejar a
assistência às pessoas, né, com socorros ou misericórdia. Nós podemos planejar o ensino, nós podemos planejar as aulas da igreja, os mestres, as pessoas que têm o dom de ensinar podem planejar isso, tá bom? A gente pode planejar a administração, tem um dom, que é o dom da administração, aparece em 1 Coríntios, capítulo 12 também, na segunda lista dos dons, na segunda parte do capítulo, tá? Já no finalzinho. Enfim, tem um monte de dons. O dom da contribuição a gente pode planejar também. Quem tem esse dom, aí eu vou lucrar tanto, eu posso doar tanto. E tem pessoas que fazem isso. Tem pessoas que vivem com 10% da sua renda e doam 90% para a obra de Deus. Bom, é claro que para o cara fazer isso tem que ser muito rico, né? Para viver com apenas 10% ele tem que ser muito rico, mas pode planejar. Agora, a profecia não pode planejar. As línguas não pode planejar. O cara fala em línguas pelo poder do Espírito Santo, conforme o Espírito concede, tá? A interpretação, muito menos. Às vezes a interpretação não é das próprias línguas, mas de outra pessoa que está falando. Então, como é que vai acontecer? Eu vou planejar que o outro fale para eu poder interpretar? Isso não existe. Então, existem dons que são de atuação não planejadas, digamos assim, tá bom? Todos os dons são de origem divina, são extraordinários, mas alguns a gente pode planejar seu uso. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29 em diante, diz assim: que dois ou três profetas falem e os outros julguem o que foi dito, né? Os outros, não os outros profetas, mas os outros crentes, né? Mas se for dado uma revelação a alguém que estiver sentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar um de cada vez, para que todos aprendam e sejam encorajados. O espírito dos profetas está sujeito ao controle dos profetas, porque Deus não é Deus de desordem, mas sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então, se for dada a revelação a alguém, chegou o momento dela falar, mesmo que esteja sentada num culto. Ninguém planeja, Deus vai me dar aquela revelação na hora do culto. Não é assim que funciona, irmãos. Não é assim. O apóstolo Paulo tinha dons de curar, como a gente vê ao longo do seu ministério, em várias passagens do livro de Atos, mas em 1 Timóteo, aliás, 1 Timóteo 5:23, ele diz: por causa do teu estômago e das tuas doenças frequentes, não bebas apenas água, mas também um pouco de vinho. Timóteo tinha dores estomacais frequentes, e aí Paulo passou uma receita para ele, provavelmente era uma receita comum, popular, nada místico ou profundamente revelado por Deus essa receita para ele, mas devia ser algo comum. Tomar um pouco de vinho na água para amenizar as dores. Ele não curou Timóteo, tá? Se tem alguém que Paulo, se tivesse esse poder de curar quem quisesse, certamente ele curaria, seria Timóteo, que era como um filho para ele, tá? E na segunda carta, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 20, ele diz: Erasto ficou em Corinto, deixei Trófimo doente em Mileto. Por que ele não curou? Porque não é assim que funciona, nunca funcionou assim. Então, os cessacionistas com esse argumento completamente falacioso, querem desmerecer e querem dizer que os dons de curar não existem hoje, mas existem, nós sabemos disso, tá? Existem. Eu conheci pessoas ao longo da minha caminhada cristã, de quase 30 anos de cristianismo, várias pessoas com esse dom. Eu lembro uma vez que eu estava gripado, bem gripado, um pastor orou na igreja, na hora assumiu os sinais da gripe. Eu puxei assim daquela fungada, né? Puxei o ar, não tinha mais nada, eu estava respirando perfeitamente na hora e eu vi coisas semelhantes acontecerem e sei de outros relatos também de pessoas fidedignas que acontecem. Então, se você quer conhecer um pouco mais sobre os dons do Espírito Santo e aprender, inclusive, a refutar falácias como essa dos cessacionistas, veja o meu livro, Os Dons Não Cessaram, um estudo bíblico, teológico e histórico acerca dos dons espirituais. São mais de 300 páginas. Eu abordo todos os dons espirituais aqui do Novo Testamento e refuto falácias como essa dos cessacionistas, tá bom? Entre em contato, o livro custa apenas R$ 60 e tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Deus abençoe e até mais.